Muito bem, minha gente, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para mais um papo de redação aqui no Grupo Folha, trazendo as principais notícias do dia, especialmente das últimas horas aqui no nosso Grupo Folha. Seja muito bem-vindo. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube para você interagir conosco, enviar seu comentário e também o nosso Zap para você enviar tanto seus comentários quanto também uma sugestão de matéria ou de entrevista aqui para a gente. 999715300. Deixa eu adiantar para você o que a gente vai abordar hoje, gente. Por exemplo, um dos assuntos que a gente vai abordar hoje é o patrimônio dos candidatos à prefeitura nos 15 municípios aqui de Roraima, né? Fizemos um ranking, um levantamento de quais são os maiores e os menores, quem declarou patrimônio aqui em Roraima, e os maiores patrimônios estão no município de Alto Alegre. Já já a gente vai falar detalhes a respeito disso. Nós divulgamos uma reportagem no site da Folha, mas aqui no Papo de Redação tem um levantamento inédito sobre os partidos que estão mais bem ranqueados quando se trata de candidatos a prefeito em questão de patrimônio. Já já a gente vai falar sobre isso. Te convido a ficar com a gente para a gente falar um pouco também sobre esse grave acidente que acabou matando pelo menos 2 pessoas em um capotamento de ambulância na BR-174. Triste demais, gente, esse acidente. Já já a gente fala sobre isso. E notícias ruins para a educação de Roraima. Denúncias sobre atraso em aulas de escola estadual em Rorainópolis. Tem também aqui a situação da UE, em que os alunos de medicina estão pedindo mais professores, né? Contratação de mais professores. Já já a gente fala também a respeito disso. E ainda da suplementação de quase 2 bilhões de reais em um intervalo de 6 meses pelo governo do estado, né? É um assunto para a gente ficar de olho realmente, e fique com a gente aqui que a gente vai falar muito sobre isso. Deixa eu dar as boas-vindas, na medida do possível aqui também, ao José Magno, porque o José Magno vai ser o responsável por trazer informações mais atualizadas possíveis aqui a respeito desse acidente que ocorreu na BR-174, vitimando aí algo que a gente tem de informação, uma médica e acompanhante, né? Fala pra gente, José, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Então é isso, foi um capotamento que aconteceu ali na altura já em Boa Vista, na zona rural, na altura do Oásis, e haviam 5 pessoas. Oh, meu Deus. O motorista, a médica, uma paciente grávida, a acompanhante e uma enfermeira. A informação que chegou até a gente, pelo governo, foi que a médica, identificada como Aline Portela, veio a óbito, e a acompanhante da grávida também veio a óbito. O motorista e a enfermeira estão recebendo os atendimentos médicos necessários, e a grávida foi encaminhada à maternidade para a realização do parto cesáreo. O acidente aconteceu quando eles vinham de Pacaraima para um atendimento de emergência em Boa Vista. Sim. Gente, é triste demais, né? A nossa BR. Logo hoje, né, José, que a gente tem relatado muitos acidentes, né? Logo hoje que tá chovendo, inclusive, né? Tá mais perigoso para as pessoas andarem, né? É sempre bom a gente ressaltar para as pessoas elas tomarem ainda mais cuidado no dia de hoje, né? Não só o cuidado, assim, parece que é óbvio dizer que tem que dirigir para você mesmo e pelo outro. Mas também é importante verificar as condições do veículo também. As pessoas não levam isso tão a sério. Isso é verdade. Dá uma olhada nos pneus, se eles não estão carecas, porque, assim, pista molhada é um risco maior. E parece que as pessoas ficam mais agoniadas dirigindo durante a chuva. Então, a atenção redobrada no trânsito é fundamental para a gente evitar esse tipo de acidente. No caso de estradas, sempre assim, a questão do excesso de velocidade, as ultrapassagens arriscadas, evitar o máximo possível. Se você está indo para casa, não tem por que tanta pressa assim. É verdade. Mas em momento nenhum não tem por que ter tanta pressa. Se você já está atrasado por um compromisso ou por, enfim, alguma eventualidade, você vai continuar atrasado. Chegando 10 minutos ou 20 minutos depois, pela sua segurança. Cara, foi muito bom, né? Esse comentário, muito bom mesmo. Eu endosso isso aí, essas orientações que são óbvias, mas é sempre bom a gente relembrar e a gente refletir um pouco, né? Porque eu sempre repito aqui, José, que a vida é o bem mais precioso que a gente tem, que a gente só tem ela, não tem outra chance, né? É verdade. Muito obrigado, José, pela informação, pela participação aqui, e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito bem, minha gente, vamos falar um pouco de educação.
e a notícia é ruim. Porque, veja bem, pais de alunos do Colégio Estadual Militarizado Antônia Tavares, em Rorainópolis, denunciaram que as aulas na instituição estão paralisadas desde junho por conta de uma reforma no prédio da instituição. Tudo bem, a reforma, tudo bem, né, gente? Só que é o seguinte, olha só o que está sendo relatado aqui. A direção do colégio teria acordado com a comunidade escolar que, durante as obras, salas improvisadas seriam montadas para metade das turmas, enquanto a outra metade receberia apostilas com o conteúdo para ser aprendido em casa. Até agora, nada foi cumprido. É o que a gente tem de informação a respeito disso. Segundo a mãe de 2 alunos da instituição, a Daiane Carpanini, as salas improvisadas não foram entregues e nem as apostilas foram distribuídas pelo colégio, e o que tem prejudicado os estudantes. Em um vídeo feito em frente a esse colégio militarizado, lá de Rorainópolis, a mulher relata que as salas improvisadas não estariam funcionando por falta de fiação elétrica para ligar as centrais que cada uma tem. A mãe teme que a direção da instituição registre os dias sem aula como letivos aos alunos. Segundo ela, alguns pais se reuniram para denunciar a situação ao Ministério Público de Roraima. E a Folha entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação e Desporto, a SEED, questionando sobre os relatos da mãe dos alunos. E por meio de nota, a SEED negou as denúncias dos pais e afirmou que as atividades estão sendo repassadas aos alunos e que as atividades nas salas improvisadas vão começar em setembro. Eu vou ler na íntegra aqui essa nota que foi enviada pela Secretaria de Educação aqui do Estado. A Secretaria de Educação e Desporto informa que a denúncia não procede. As atividades impressas estão sendo realizadas e entregues no momento a todos os estudantes ou aos pais e responsáveis que buscam as atividades no colégio. Em relação às salas móveis, estas já foram instaladas e agora ocorrem as instalações elétricas do espaço, o que será concluído até o próximo dia 4 de setembro. Informa que a partir do dia 9 de setembro, as aulas estarão ocorrendo nas salas móveis de forma escalonada, onde uma parte dos estudantes terá aula presencial nas salas móveis durante uma semana, e a outra parte com atividades direcionadas em casa, e na sequência haverá o revezamento. Esclarece que o prédio do Colégio Estadual Professora Antônia Tavares recebe obra de reforma geral. De acordo com o censo escolar, a unidade de ensino atende 792 estudantes no ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Essa foi a nota da SEED a respeito desse assunto. Quero até que pedir para que o pessoal lá de Rorainópolis explique um pouco como é que vai funcionar isso, essa questão de sala móvel, né? Para a gente entender melhor essa situação, né? A gente tem observado algumas medidas emergenciais do governo, né? Na saúde, na educação, e estamos de olho, né? Só para avisar mesmo que a gente está de olho a respeito disso. Ainda sobre educação, minha gente, estudantes de medicina da Universidade Estadual de Roraima relataram prejuízos à formação devido à falta de preceptores. O que é preceptores, minha gente? São os profissionais que atuam como orientadores de atividades teóricas e práticas do aluno. Segundo eles, algumas áreas abordadas no curso de medicina, como pediatria, ortopedia, anestesiologia, neurologia e cirurgia geral, têm sido afetadas por não haver profissionais que possam ensiná-los. Conforme o aluno do 3º ano, Arthur Gonzalez Meira, de 22 anos, a UE teria alegado nos anos anteriores que não haviam profissionais dispostos a preencher as vagas. Porém, no último processo seletivo para professores de diversas especialidades, quase 50 teriam preenchido as vagas ofertadas, mas apenas 12 foram convocados até o momento. Um outro estudante, nesse caso ele não quis se identificar, né? Comentou que esse é um problema antigo, mas que precisa ser resolvido com urgência,
pois a prática mediada por esse profissional chamado preceptor, na verdade, é o ponto-chave da formação médica. Os acadêmicos reforçaram que exigem melhorias no orçamento da instituição e a contratação de mais profissionais. E, claro, a gente procurou a UER para saber o que vai falar a respeito disso, e a instituição mandou a seguinte nota, gente, vou abrir aspas para o UER. A Universidade Estadual de Roraima esclarece que a falta de recursos para a contratação de preceptores para o curso de medicina é decorrente da ausência de suplementação orçamentária. Desde fevereiro, a UER solicitou à Casa Civil do Governo do Estado a liberação dos recursos necessários, sem os quais a contratação tornou-se inviável. A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da UER informa que chegou a realizar um processo seletivo para a formação de cadastro reserva de preceptores para o curso de bacharelado em medicina, na expectativa do aporte de recursos que infelizmente não foi disponibilizado. A UER permanece em diálogo com as autoridades para buscar alternativas que garantam a continuidade da formação acadêmica com a qualidade que define nosso compromisso com a educação superior de excelência e a capacitação de profissionais para atender às demandas de saúde da nossa comunidade. Fecha aspas para a UER. Então, é isso aí, gente. Enquanto tem recurso sobrando para outras áreas, para outras instituições, a educação vai capengando, né? A educação superior vai capengando. Não é só curso de medicina não, né, gente? Tem situação problemática também. Por exemplo, a gente relatou aí na semana passada a situação precária da UER lá em Rorainópolis, justamente por falta de recursos, falta de previsão orçamentária na UER. A situação fica difícil, né? Porque pouco se vê um apoio maciço, de uma forma geral, da classe política estadual, né? Em torno da UER. Então, a gente espera que as coisas melhorem, né? Por exemplo, sempre é bom a gente relembrar aqueles dados que foram repassados na audiência pública a UER que queremos, realizada pela Assembleia Legislativa em maio desse ano, né? Em que foi falado que o ideal para um orçamento, para que a UER funcione de verdade, seja um orçamento de 112 milhões de reais. Palavras aí do reitor da UER nessa audiência pública. Por ano passado foi aprovado um orçamento de 86 milhões de reais. Então, fazendo as contas aí, precisaria de pelo menos 26 milhões de reais a mais. Então, é um assunto muito sério, que trata aí sobre o futuro das pessoas, futuro da nossa educação. Eu acho que a educação ela tem que ser priorizada de uma forma que nunca foi priorizada na história. E, infelizmente, a classe política como um todo, não só de Roraima não, gente, mas o Brasil, ele ainda não acordou para esse potencial transformador que é a educação. Porque você investe em educação, você investe no futuro de todas as áreas do país, né? Você transforma a vida de pessoas que muitas das vezes não tinham recursos para poder ter acesso a uma educação de qualidade, principalmente uma educação privada na base, né? Porque hoje as maiores referências que a gente ainda tem é educação particular na base, né? Claro que existem muitas e muitas universidades superiores, de ensino superior, que realmente são referências, né? Mas na base é o grande problema ainda, é o grande gargalo do Brasil que a gente precisa enfrentar. Porque a gente mexe na base, a gente prepara a gente para a vida toda, né? Seja para o ensino superior, seja para a gente se formar como cidadão, né? A gente ter... se formar como um todo, uma pessoa como um todo, né? Intelectualmente, né? Enfim, a gente ter capacidade para poder enfrentar os problemas que a gente tem na sociedade. Então, o que falta no Brasil é exatamente essa atenção não redobrada, mas triplicada sobre a educação no nosso país. Precisamos investir muito na base,
precisamos investir muito na educação superior, não somente na valorização de profissionais, mas também você tem que investir nas estruturas, né, nas condições de trabalho. Infelizmente, nem sempre esses quesitos eles andam conjuntamente, nem sempre andam juntos. A gente segue aqui defendendo essa utopia. A utopia é uma utopia porque não significa que é uma ideia impossível, mas sim uma ideia que a gente vai sempre buscar, né? Que o poder público, de modo geral, enxergue a educação verdadeiramente como prioridade. E eu falei aqui sobre suplementações, né? Que a nota do UE falou aqui, que está lutando para que haja um suplemento aí no orçamento da instituição. É um assunto aqui que acaba sendo parecido, né? A coluna parabólica de hoje, do Grupo Folha, ela repercutiu uma situação a respeito do orçamento do Estado. É que o governo de Roraima teria aberto quase 1 bilhão e 800 milhões de reais em créditos suplementares de janeiro a julho deste ano, né? O dado consta no pedido de informação protocolado pelo deputado estadual Jorge Everton do União Brasil na Assembleia Legislativa de Roraima. Só para refrescar a memória do leitor da parabólica, né, como a parabólica escreveu isso, né, a lei orçamentária de 2024 foi aprovada com um déficit de receitas na ordem de 400 milhões de reais, uma conta que simplesmente não fecha. Agora, o Jorge Everton quer saber onde, não só o Jorge Everton, né, gente, mas também toda a sociedade quer saber onde e em que foram gastos os créditos suplementares visando a transparência na execução orçamentária. Só para a Secretaria Estadual de Infraestrutura, que é comandada aí pelo vice-governador Edilson Damião, teriam sido abertos 834 milhões, quase 835 milhões de reais. E para a Secretaria de Educação, comandada aí pelo secretário Micael, outros 150 milhões de reais. E mais 111 milhões, quase 112 milhões de reais. O deputado pediu o cronograma de execução dos recursos e a justificativa para a sua distribuição. Resta saber e esperar que o governo do estado seja célere, né? Até porque, independente do deputado que for, as pessoas elas elegem representantes do povo para fazer esse papel realmente, né? De cobrar respostas e fiscalizar aí o orçamento, né? A aplicação dos recursos públicos. Vamos ficar de olho, né? Porque é muita grana envolvida realmente. For falar em grana, olha só, gente, fizemos um levantamento hoje aqui no Grupo Folha sobre os patrimônios dos candidatos a prefeito nos 15 municípios de Roraima. Foi um ranking por municípios, um ranking por candidatos, e aqui no Papo de Redação, convido você a continuar aqui com a gente, porque eu tenho um ranking inédito sobre esse levantamento, que é o ranking dos partidos, né, em quantidade de patrimônios, né, dos candidatos, né, dos partidos desses candidatos. Mas antes de a gente falar do ranking dos partidos, eu vou resumir algumas informações que a gente divulgou hoje no Grupo Folha, né? A advogada Rosa Benedetti, candidata a prefeita de Alto Alegre pelo PL, o Partido Liberal, o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro, lidera o ranking de 43 postulantes à prefeitura com os maiores patrimônios nas eleições deste ano aqui em Roraima. A Rosa declarou à Justiça Eleitoral possuir 11 milhões e 640 mil reais em bens. Conforme o site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a Rosa possui 2 casas no bairro Paraviana, em Boa Vista, sendo uma avaliada em 3 milhões e meio de reais e outra em 1 milhão e meio de reais. Além disso, a candidata declarou 2 carros de luxo, um de 300 mil reais e outro de 280 mil reais, e um veículo popular de 60 mil reais. Rosa Benedetti também disse ser proprietária de um escritório de advocacia de 4 milhões de reais, situado no centro da capital Boa Vista, e de um apartamento de 2 milhões de reais na Praia do Bessa, em João Pessoa, capital da Paraíba.
E tanto é que a Rosa Benedetti ela acabou impulsionando outros rankings. Por exemplo, o ranking de municípios, né? Alto Alegre, que é o município que ela está tentando concorrer para prefeita, está no topo da lista de municípios de candidatos a prefeito com os patrimônios mais elevados do estado neste ano, né? Nesse pleito de 2024. Se for somar aí os 3 candidatos a prefeito de Alto Alegre, são 13 milhões e 200 mil reais em patrimônios somados. A gente lembra aqui que lá em Alto Alegre existem também como candidatos a prefeito o ex-deputado federal Otacílio Nascimento, do Progressistas, que declarou um patrimônio de 1 milhão e 300 mil reais, e o atual prefeito Wagner Nunes, do Republicanos, que declarou ter 300 mil reais em bens, que é uma casa, né? É o único bem que ele declarou para a Justiça Eleitoral. E outras... além do mais, gente, a respeito desse ranking de prefeitos, aqui eu coloquei o top 5 aqui para a gente ficar a par, né? A Rosa Benedetti, ela lidera com 11 milhões e 640 mil reais na liderança desse ranking de prefeitos mais ricos, né? Diríamos assim. O Bebê da Farmácia de Caroebe está em segundo lugar com 3 milhões, quase 3 milhões e 100 mil reais. Em terceiro lugar está um Antônio Reis, de Caracaraí, com um patrimônio de 2 milhões e 600 mil reais. O Edinho, de Iracema, está em quarto lugar com 2 milhões e 50 mil reais. E o Nicolete, candidato a prefeito de Boa Vista, está na quinta colocação entre os candidatos a prefeito dos municípios de Roraima, com um patrimônio de 1 milhão e 750 mil reais. Já entre os municípios, como eu falei, Alto Alegre está na liderança, com 13 milhões 240 mil reais. Caracaraí, os candidatos a prefeito de Caracaraí estão na segunda colocação, com um patrimônio somado de 5 milhões de reais. Os candidatos a prefeito de Boa Vista estão na terceira colocação entre os patrimônios, com somados aí em 3 milhões e 900 mil reais. Os candidatos a prefeito de Caroebe estão na quarta colocação, com 3 milhões e 262 mil reais. E os candidatos a prefeito de Iracema ocupam a quinta colocação do ranking de municípios, né, dos candidatos mais ricos entre os municípios de Roraima. 2 milhões e 198 mil reais. Agora, o ranking inédito, que a gente não divulgou no nosso portal, é dos candidatos a prefeito pelos partidos. O PL, o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem aí 2 candidatos, né, a Rosa Benedetti em Alto Alegre e o Daniel Trindade em Cantá, somam aí 11 milhões e 660 mil reais em patrimônio. Na segunda colocação está o Progressistas, com 9 candidatos a prefeito, e todos eles somam uma fortuna de 5 milhões e 640 mil reais. É todo mundo somado, tá, gente? Não é cada um, não, tá? É todo mundo somado. Na terceira colocação do ranking de partidos, dos candidatos dos partidos que têm maior patrimônio, está o PDT, com 4 candidatos que somam 3 milhões 969 mil reais. O MDB está na quarta colocação, com 3 candidatos que somam 3 milhões e 68 mil reais. O União Brasil está na quinta colocação, com 2 candidatos que somam 2 milhões e 954 mil reais. O Novo está em sexto, com 2 milhões e 450 mil reais. O Podemos em sétimo, com 2 milhões e 152 mil reais. O Republicanos na oitava colocação, com 1 milhão e 528 mil reais. O PSDB na nona colocação, com 824 mil reais. O PSOL na 10ª colocação dos partidos, com um patrimônio somado entre os 2 candidatos de 560 mil reais. O PV na 11ª colocação, com 67.500. O Cidadania na 12ª colocação, com 51 mil reais. E a Rede Sustentabilidade ocupa a última colocação desse ranking de candidatos a prefeito pelos partidos com os maiores patrimônios. A Rede tem 2 candidatos e apenas um declarou patrimônio com 10 mil reais.
Bem, minha gente, com essas informações, nós queremos agradecer a você pela companhia, pela paciência mais uma vez aqui no Grupo Folha. Esse foi o Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Agradeço demais a sua companhia, agradeço demais você por mais um dia aqui no Grupo Folha conosco. Siga as nossas redes sociais no Facebook, no X, no YouTube e no Instagram, Folha BV. Estamos também com Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube e a minha rede social pessoal, @LucasDuqueze, LUCKEZE é o meu sobrenome. Muito obrigado, minha gente. Qualquer coisa, estamos aqui na programação da Rádio Folha a qualquer momento, no nosso portal folhabv.com.br e a gente volta amanhã aqui no Papo de Redação, 6 horas da tarde, se Deus quiser.